E agora a gente vai para a parte de segmentação, público-alvo e posicionamento. Então, basicamente, é STP. Porque aqui é a parte que você trabalha para começar a construir as estratégias e para ela ser mais eficaz, tá? Então, assim, para começar, muita gente pergunta, meu Deus, por que que a empresa segmenta? Por que que a empresa faz uma segmentação de clientes? Porque entenda que a maioria das empresas, ela não consegue comunicar com todo mundo. Então, por exemplo, essa garrafa aqui não consegue comunicar com todo mundo. Ela não consegue comunicar com o ultra rico, porque o ultra rico quer algo que tenha diamante, que tenha alguma coisa. Então, as empresas precisam aprender a como se comunicar. Ela não se comunica com qualquer pessoa de qualquer jeito. E aí vem um ponto que, se você sabe a segmentação, o público-alvo e como se posicionar para atingir esse pessoal, você vai vender mais. Então, entre os consumidores possuem diferentes necessidades, que lembra aquilo que a gente falou? Preferências e poderes de compra. Então, dependendo do público, eu preciso saber. Por exemplo, eu sei que a pessoa tem uma necessidade, ela tem uma preferência, mas o que eu quero oferecer para ela, para essa garrafa, o poder de compra dela é muito maior. Então, por que ela vai comprar isso que é mais barato? E aí você entende. O marketing eficiente ele precisa ser direcionado para ter impacto. Então, quando você tem a segmentação, você consegue direcionar e ter um direcionamento mais assertivo, que é isso que a gente vende no anúncio. Quando a gente chegar na parte de venda, de realmente como vender o serviço, eu vou falar muito sobre isso, sobre realmente você direcionar e saber como falar. Um exemplo é falar, gente, eu vou pegar você, sua loja, e vou apresentar para os clientes certos. Porque você, como gestor, sabe fazer segmentação, que é a segmentação dentro do anúncio e tudo mais. Hoje nem tanto, a segmentação hoje maior está sendo feita mais no criativo, mas você precisa entender sobre isso daqui, tá? Porque a partir disso você consegue criar um criativo mais assertivo, ok? E primeiro, o que é STP? Primeiro, S de segmentação, é basicamente dividir o mercado em grupos com características comuns, mas mesmo assim ainda são grupos. Ele tem característica comum, mas tem o grupo A, o grupo B e o grupo C. E aí entra o T, que seria basicamente público-alvo, que a gente base essa sigla em inglês. Escolher o melhor grupo para atender. Ou criar produtos específicos para cada grupo. Assim como tem o iPhone 16, tem o iPhone 16e que saiu agora, que é um custo mais barato, como se fosse um XR. E então eu conheço as necessidades, os desejos do meu público e as características comuns dele. Mas dentro deles existe as diferentes poderes de poderes de compra. Grupos que têm poderes de compra diferentes. Então, para eu atingir todo mundo, eu preciso fazer isso. A mesma coisa da BMW. Ela tem uma segmentação que valoriza luxo e desempenho, só que ela tem as faixas de preço. Se eu tenho um pouco de dinheiro, eu compro uma 320, que é 300 mil. Mas se eu tenho muito dinheiro, ou seja, eu quero mais desempenho, mais luxo, eu pago 1 milhão e meio num carro. Entendeu? E depois vem a parte do posicionamento. O que seria posicionamento? Seria basicamente como eu devo me posicionar para atingir esse público-alvo correto. Porque, por exemplo, se eu quero vender um carro de 300 mil, eu não posso me posicionar como um carro de característica comum, que pessoas comuns dirigem. Se eu quero cobrar muito caro na gestão de tráfego, eu não posso fazer o que os outros gestores fazem. Gestores que cobram tipo R$ 1.000, R$ 800. Eu preciso me posicionar como alguém que cobra muito caro e que dá resultado. E aí entra esse conceito. Por quê? Porque se não adianta você saber o público-alvo, saber qual a segmentação, mas você não ter o posicionamento correto. Não adianta. Não adianta. E nessa parte do posicionamento é muito importante porque posicionamento vai fazer você vender mais ou vender menos. Porque se você se posicionar certo para o público errado, você não vende. Ou se você se posicionar errado para o público certo, você também não vende. E o posicionamento ele é uma coisa muito usada hoje, falada hoje, porque a partir dele você vai se posicionar no mercado como algo ou como alguém que vende aquele produto. E isso é o recomendável. Não é você chegar e, meu Deus, eu vou me posicionar como alguém de camisa simples e tal e quero vender um serviço de R$ 50.000, sendo que eu não tenho nenhum carro para dirigir, por exemplo. As pessoas olham isso. O mundo é de aparência.
E aí entra a parte do posicionamento. Peraí, eu não consigo vender um serviço caro, mas então eu quero vender um serviço barato. Então eu me posiciono como alguém que vende serviço barato e futuramente eu mudo meu posicionamento, pensando em uma empresa pequena. Ou pensando até em empresa grande, mas entendeu? Porque o posicionamento ele pode ser mudado. Ou seja, eu posso testar também vários posicionamentos para saber qual se adequa mais àquele público-alvo. E aí entra a questão de segmentação. E existe vários tipos de segmentação. Então, segmentação basicamente é dividir o mercado em base em características comuns. Por exemplo, segmentação geográfica, somente pessoas que moram na cidade de São Paulo. Eu tenho uma segmentação baseada em locais. Porque eu quero vender ótica, por exemplo, pensando já em negócio local, tá? Por exemplo, eu tenho uma ótica que ela vende em Juazeiro do Norte, que é a minha cidade. Então, eu vou rodar anúncios somente para Juazeiro do Norte. Como é uma cidade muito pequena, e é um produto comum que a gente fala, eu posso rodar pela cidade inteira. Então, esse é um tipo de segmentação. Qual a outra segmentação? Demográfica, que seria idade, gênero, renda e educação. Então, eu posso, por exemplo, rodar um óculos com uma armação como essa somente para homens de 18 a 30 anos. De 31 para cima, eu rodo uma armação mais para velho, por exemplo. Dentro da segmentação geográfica. Então, uma liga a outra, tá? Uma liga a outra. E todas essas segmentações servem para eu criar um público. E a gente vai ver isso dentro do gerenciador, tá? Dentro do gerenciador eu vou mostrar para vocês onde faz cada segmentação dessa daqui. E aí entra, por exemplo, vamos lá. Um exemplo aqui é produtos infantis, que é fraldas. Eu vou vender esse produto lá dentro do gerenciador para quem tem. Qual é a segmentação geográfica? Eu quero vender somente para a cidade X ou para o Brasil inteiro, um exemplo. Mas eu quero vender somente para pais. Qual a idade de pais? Eu quero vender para homens e mulheres, que são pais, de 18 a 35 anos, que é a base para ter um pai de bebê de 0 a 3 anos. Então, eu segmentei tanto a cidade, ou o país, né, ou o estado. Segmentei também idade e gênero. E segmentei também a questão de que ele tem interesse, que aí já, essa questão demográfica também já teria interesse, de ser pais, ou então ele tem um comportamento de pai. Lá dentro do gerenciador eu vou mostrar tudo direitinho essa questão para vocês. Porque lá existem muitos interesses, e aí entra essa questão de interesse e comportamento. É tudo num local só, entendeu? E aí a gente consegue também ter um comportamento da pessoa que ela já tem um nível médio, ou então um nível superior. Lá na parte de interesses, que no meta a gente fala sobre interesse, sobre segmentação, tem isso. E aí vem a questão também aqui embaixo da segmentação psicológica, ou seja, é baseado no estilo de vida. Uma pessoa que, além desses pais, ela também é fitness, por exemplo. Então, tudo isso, cada vez mais, o trabalho do gestor é cada vez mais o segmentar tão perfeitamente que eu consiga mandar pessoas qualificadas para o meu cliente. Por exemplo, a gente estava com um cliente advogada que a gente mandou 19 leads para ela durante uma semana. E ela, das 19 pessoas, ela fez 17 vendas. Isso é incomum para o mercado, mas ela fez. Por quê? Porque a gente segmentou tão bem, que ela conseguiu vender muito bem. Porque o posicionamento dela estava correto, o público-alvo dela estava correto e a segmentação estava correta. E tudo casava como um casamento e pronto. Simples. E aí, outro tipo de segmentação é segmentação comportamental. Que aí entra o hábito de compra. Lá no Facebook posso botar a questão de comportamento. Compradores recentes, que pessoas que na última semana compraram alguma coisa pelo anúncio. Eu consigo segmentar isso também. Então, imagina o poder disso daqui, dentro lá do anúncio. E isso em qualquer, por exemplo, no Google, no Facebook, no Instagram, tudo eu consigo segmentar. Claro que são jeitos diferentes, mas são o mesmo tipo de segmentação, vamos falar assim. E o trabalho seu como gestor é saber segmentar. Por que a gente fala sobre isso? A gente vai voltar nas aulas anteriores. Vou voltar sobre a questão de você entender que o marketing agora é centrado na pessoa, na experiência. Depois você vai entender que o marketing hoje ele precisa entender as necessidades, os desejos e a demanda para aquele produto, para depois eu ter a segmentação. Porque aí eu vou entender tudo isso. E depois da segmentação, eu sei como a minha empresa
deve se posicionar no mercado para poder vender bem aquilo. E o que você vende aqui, que a gente vai sobre gestão, não é só o tráfego, apertar botão e fazer qualquer coisa. É os conceitos básicos que você precisa entender. Para quê? Para o teu público não, para o teu cliente, na verdade, olhar para você e falar, cara, ele vai fazer eu vender. Porque a promessa que eu sempre faço para os meus clientes é, eu vou fazer você vender. Só que você precisa confiar em mim e me ouvir. Mas eu vou fazer você vender. E como que eu faço meu cliente vender? Por causa disso. Porque eu entendo sobre o básico do básico do básico, que maioria, 90% dos gestores não entendem. E como eu entendo o básico do básico do básico, eu consigo olhar para uma empresa e falar, pô, peraí, tá ruim isso, tá ruim aquilo, e melhora. Mas como que eu sei? Por causa que eu tenho conhecimento. Eu sei como é o meu cliente, eu entendo o meu cliente, eu entendo não o meu cliente, mas eu entendo o cliente do meu cliente, né? O certo. Como assim? Eu entendo que o meu cliente tem essa necessidade, mas eu entendo que ele tem essa necessidade, esse desejo, mas não tem esse poder de compra. Então, como que eu vou dar um produto de R$ 1.000 para alguém que não pode comprar? Ah, mas eu posso entrar na questão de financiamento, na questão de parcela. Ok. Aí você entendeu o jogo. Entendeu? E aí, a gente vai, depois de tudo isso, que a gente vem para a questão da segmentação, vem para o público-alvo. Que aí é aquela questão. Ele tem uma necessidade específica? Se sim, qual é? Ele tem um poder aquisitivo para comprar, por exemplo, essa garrafa? Tem, pronto. E esse tipo de cliente, eu consigo chegar nele por forma de anúncio, por forma de outdoor, por forma de TV, como é? Aí você está respondendo. Porque você sabe a segmentação, você sabe que ele tem uma necessidade, você sabe que ele tem ou não o poder aquisitivo, e agora você sabe aonde atingir esse cliente. Ah, não, esse cliente é um tipo de anúncio só para Google. Ok, perfeito. Então, roda anúncio no Google. Não, não, não. Esse cliente aqui, ele é específico, eu só consigo atingir ele no Instagram, por exemplo, então no TikTok. Perfeito, rode lá. E aí você tem tudo isso pra, tipo assim, já ir pro gerenciador de anúncios com tudo pronto. Você não precisa chegar lá e apertar qualquer botão, subir anúncio e deixar rodando de qualquer jeito. Não, não, vou deixar rodando e pronto, acabou e é isso, ok. Ah, tá chegando o lead, beleza, tá chegando muito lead na empresa, mas eles estão vendendo? Não estão. E o teu trabalho é levar leads para ele, ok, mas o teu trabalho também é levar leads qualificados para que o teu cliente venda, para que ele possa te pagar. Não é só você levar leads, como muita gente ensina. E aí também entra a questão da, por exemplo, o exemplo aqui, McDonald's. Qual o público-alvo dele? Pessoas que buscam refeições rápidas e acessíveis, que entram no poder aquisitivo. O Starbucks, jovens e adultos que apreciam um café premium, experiência diferenciada. Então aqui a pessoa tem um poder de aquisitivo maior. Por quê? Porque ele vai pagar 50 conto num café que você quer. Hoje o café tá caro, né? Mas beleza. Mas você vai pagar 30, 40 reais num café que você compraria na esquina por 5, 10. Mas aí entra outra questão que é experiências. A marca consegue gerar uma experiência tão boa que ela se torna cara. Por exemplo, tanto o Patek Philippe, quando você vai comprar um relógio, você abre a caixa dele, tem toda uma experiência por trás do cliente. E aí entra também a questão do posicionamento do cliente. Porque para o Starbucks conseguir vender um café de 40, 50 reais, ele, além de entender o público-alvo dele, ele também sabe o posicionamento dele. O posicionamento dele é importante. E o que é posicionamento? É como a marca é percebida. Como é que eu olho para aquela marca e falo, opa, peraí, essa é uma marca cara, essa é uma marca barata, essa é uma marca isso e aquilo. Isso é posicionamento. Isso é posicionamento. E também o posicionamento serve para diferenciar que eu sou melhor do que o meu concorrente. Como? Posicionamento. E também, às vezes, o posicionamento ele foca em um único objetivo que a marca oferece, porque a gente se torna exclusivo naquele segmento. A gente meio que segmenta a empresa também. Por quê? Porque eu entendo aqui em cima qual é a segmentação. Qual é a segmentação geográfica, qual é a segmentação demográfica, psicológica e comportamental. Aí, a partir disso, eu sei que eu devo me posicionar para resolver essa dor do meu cliente. Porque eu sei o que eu quero vender, como eu quero vender, qual a necessidade, qual o desejo e tudo mais. E aí, por exemplo, tenho aqui uma estratégia de posicionamento.
A diferenciação de qualidade. Por exemplo, a Apple, que ela tem uma tecnologia premium inovadora. Ela não precisa ser a primeira a fazer algo, mas quando ela faz, ela transmite uma imagem de que ela é inovadora. Ela não foi a primeira a colocar, se eu não me engano, foi questão de indução. Ela não foi a primeira a colocar, mas ela foi a mostrar que a dela era muito mais segura, que ela não era a primeira, mas era mais inovadora. Por exemplo, a diferenciação por preço. A Dafit, ela é uma empresa que ela transmite que ela tem roupas acessíveis, ela não é uma marca cara. Diferente, você vai para uma Gucci, por exemplo. Aí, por exemplo, a de exclusividade, você tem um Rolex, que nem todo mundo pode ter um relógio de luxo. Relógio de luxo. E questão de atendimento, entra a questão do Nubank. Porque o Nubank ele focou muito, principalmente no começo dele, para ser lembrado que ele tem um atendimento não por robô, mas humanizado, em tempo real e 24 horas. Então, por exemplo prático, Burger King, grelhado no fogo como churrasco. Essa é a diferença dele para o McDonald's, que é feito naquele processo comum. Coca-Cola, sabor da felicidade. Então, a Coca-Cola nunca associa a um problema, mas sim a uma emoção. A Coca-Cola ela vende emoções. Ela não vende um sabor, ela não vende matar sua sede, ela vende emoções, ela vende felicidade. A Tesla, o futuro da mobilidade elétrica, ou seja, tanto a inovação e sustentabilidade do mundo. Então a Tesla vende que, peraí, você não vai poluir o mundo. Só que no fundo, né, você polui mais por causa das fábricas de lítio, mas tudo bem. E aí, eu vou vender algo que você não vai poluir o planeta, você vai ter energia infinita, vamos falar assim, porque você pode ter uma energia solar. E é isso que eu vendo que é uma inovação que está no mercado. Então, quando você entende quais são a segmentação da tua empresa, do mercado que você vai atingir. Então, por isso que está a segmentação de mercado, porque é como a segmentação que a tua empresa vai atingir. Tanto demográfica, geográfica, demográfica, psicológica e comportamental. E também, você entende o teu público-alvo, porque você sabe a segmentação, você sabe o teu público-alvo, e qual grupo você vai atingir. E depois vem a parte do posicionamento. Porque se você sabe tudo aqui em cima, você consegue se posicionar e sabe como se posicionar de forma estratégica para você vender aquilo que você quer para as pessoas que você já conhece, para os comportamentos das pessoas que você já conhece, para as necessidades das pessoas, para os desejos, e você sabe que tudo isso tem uma certa demanda. E aí você entra. Então, por isso que eu trago isso para vocês. É algo que vocês precisam entender para você chegar no teu cliente, olhar para ele e falar: "Ó, você está faltando esse posicionamento aqui que você não tem". Aí depois vai entrar na questão de posicionamento de cada nicho, porque um posicionamento de uma ótica é diferente do posicionamento de uma loja de roupa. E tudo isso importa, tudo isso precisa ser percebido e vendido. Então, por exemplo, uma loja de roupa. Peraí, eu vou vender uma loja de roupa para quê? Ah, não, eu vou vender a loja de roupa só para modinha, por exemplo. Ah, não, mas vou vender para moda evangélica. Ah, não, vou vender para Extra GG, né? Não sei como não sei o que, King, eu acho. E o posicionamento vai se adequar a isso. Porque você sabe a segmentação que você vai atingir, o público-alvo que você vai atingir, a necessidade, os desejos e sabe se tem demanda ou não. Se tem demanda, você sabe como se posicionar para isso. E aí daí vem a questão de como falar no anúncio por causa do teu posicionamento e da segmentação de público. Então, aprender tudo isso daqui não é por aprender, mas é porque vai fazer diferença quando você for prestar um serviço de anúncio, por exemplo. Porque você não vai ser só mais um Zé Mané que vai chegar e dizer que roda anúncio de qualquer jeito. Você entende o conceito por trás e sabe como aplicar isso em qualquer empresa. Então, o importante disso daqui são aulas que eu falo muito chatas, só que é necessário. É necessário. Muito necessário. Muito. Muito, muito, muito. Então, assim, aqui eu tô trazendo a base, mas se você quiser se aprofundar mais, cara, pesquise. Comece a pesquisar. Comece a pesquisar muito, 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 muito. Porque isso vai fazer uma diferença enorme para você. Muito, muito grande.
tá? Então pesquise mais, não pare de estudar, que eu estou trazendo a base para vocês, mas vocês precisam continuar estudando e se atualizando sobre tudo, ok?